queria colaborar. Bom demais ter você aqui com a gente nessa Jornada Edu Online. E neste tema eu vou ter o prazer de trazer para vocês alguém que tem um maior apreço. Se chama Selma Brito. A Selma é socióloga, pedagoga, já dirigiu escola e também um sistema de ensino. Hoje é CEO do Grupo Remy. Com vocês, Selma Brito. Vem para cá, Selma. Olá, Beleza? Tudo bom? beleza? Olá toda a comunidade aí, Agenda Edu. É um muito prazer estar com vocês e discutir sobre temas tão caros para a nossa educação, principalmente nessa sociedade contemporânea e nesse momento de pandemia. É verdade. Selma vai trabalhar o tema Escola e Família, a parceria que desenvolve alunos e filhos autônomos. Deixo então, Selma, você com a nossa turma. Até mais. Boa palestra. Até lá. Bom, falar para vocês, né, sobre esta relação família-escola é muito necessário trazer um provérbio africano. Eu venho trabalhando isso com muito afinco, né, com muita decisão. Um provérbio africano que fala, né, desse nossa missão coletiva sobre educar uma criança. Né? Então, o provérbio diz: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Bom, o que essa frase, né, esse provérbio traz de reflexão nossa? Bom, primeiro, essa estética da aldeia, né? Essa estética da aldeia, quando nós ouvimos uma aldeia, dá um certo aconchego, um certo conforto. Nós ouvimos bem essa palavra, né? Nos remete a um lugar de cuidado, a um lugar de acolhimento, mas também reflete, né, um modelo que também está no nosso ideal aí, de ser uma aldeia um espaço, né? É um espaço que remete a aconchego e que remete cuidado, um cuidado coletivo, mas que fala de um tempo, também. Aí é um tempo que é de uma sociedade dos nossos primórdios, de sociedades mais primitivas, e aí vem logo essa imagem, eu sou bastante visual, então essa imagem de um espaço que tem habitações, e aquele espaço impõe uma convivência coletiva pelo espaço, né? As habitações uma de frente para as outras, e existe sempre uma praça, né? E nessa praça as pessoas passam por elas e umas cuidam da vida das outras. Né? Essa é a concepção logo que vem da aldeia. Né? Bom, e aí eu vou trazer duas situações da minha vida particular que fala dessa estética de aldeia, mas também vai falar da ética da aldeia. Bom, a primeira, né, o primeiro caso que eu vou contar é da minha infância. Né? Na minha infância, eu morei, a minha primeira infância foi no interior, né? E no interior é uma vila do interior, então não era nenhuma cidade do interior, é uma vila. E nessa vila existiam as casas e existiam os quintais. Então, todas as casas da vila dava o seu fundo aí para um quintal, que era o mesmo quintal, era um quintal coletivo. Nesse quintal existia um espaço muito dentro do modelo praça, né? Esse espaço onde a criançada toda se encontrava, e a partir dali as brincadeiras iriam rolando, né? E brincadeiras ali naquele espaço, e brincadeiras de crianças mais peraltas e ousadas, e eu era uma delas, mas para dentro do quintal, e que tinha árvores, e inclusive lá no fundo tinha um rio corrente, e um rio muito perigoso. Mas entre as árvores, o pomar e o rio, existia uma horta, e existia um senhor que cuidava dessa horta. Ora, as brincadeiras que aconteciam ali, naquele espaço da praça, era vista pelos adultos que também ficavam ali naquele espaço, e cada momento que a gente fazia alguma coisa errada, um adulto nos chamava atenção. Bom, quando minha mãe era um adulto que não era muito disponível de tempo, então as vizinhas, até as professoras que moravam na mesma, né, na mesma vila, às vezes ficavam naquela praça
e de vez em quando chamavam a atenção da gente por alguma coisa, e se a gente extrapolasse, qualquer um podia pegar pelo braço, abrir a portinha da casa, né, do quintal da casa, e a gente entrava e elas trancavam e a gente não tinha direito de voltar a brincar. E isso era compreendido por todos e todos agradeciam essa intervenção. Bom, quando a gente se afastava um pouco, né, que a gente ia lá para a horta, para o rio, aí existia esse senhor que, de vez em quando, era solicitado a atuar também quando a gente extrapolava. E eu me lembro bem que uma vez nós extrapolamos demais, quebramos, né, um pé de pimentão, e ele veio contar a história do pimentão, para que a gente compreendesse que quando a gente passa por cima da planta, a gente mata ela, né? E aí isso fez todo sentido para mim. Hoje, eu conversando com vocês, 50 anos depois, eu me lembro da expressão dele e eu me lembro da figura do pimentão. Bom, então eu estou falando, né, de uma vila que é uma aldeia coletiva que se cria todo mundo junto e todo mundo tem autorização para interferir na vida das crianças dali, né? Esse cuidado, que era não só o cuidado com as crianças, mas o cuidado com as famílias que tinham suas crianças ali expostas a um perigo. Esse é uma cena. A outra cena eu vou trazer uma situação aí já de uma outra família, mas que também passa por mim, que é a família da minha nora, né, a mulher do meu filho mais velho. Quando ele conheceu Gabriela, né, meu filho mais velho é o Diego e a mulher dele é Gabriela. Quando ele conheceu Gabriela e ele foi me contar da família de Gabriela, ele trouxe a história de Cacá. Cacá é uma irmã de Gabriela, é uma menina que veio para a família por uma escolha, uma adoção. Eles já estavam adolescentes quando a mãe, que era médica, decidiu adotar uma criança do hospital que chegou por uma mãe drogada e tal, e ela abandonou essa criança e ela se sentiu solicitada e atraída por aquela criança e decidiu adotar, e essa decisão ela trouxe para a família e discutiu junto, né? Então será uma adoção coletiva, uma adoção da família, né? Então o Gabi nos contando essa história, é claro. Então eles decidiram por adotar esta criança e todos tomarem conta desta criança. E assim foi, eles cresceram e começaram a se relacionar com outras pessoas, com namorados e tudo, né? Então, Gabriela com seus dois irmãos, e todos que chegavam àquele núcleo familiar entendiam que também eram co-participantes daquela criação de Cacá. E meu filho, quando entrou na família, né, ele compreendeu que ele também agora era responsável pela criação de Cacá, e ele tinha uma tarefa. E de vez em quando as pessoas ou iam buscar Cacá na escola, ou levar Cacá ao médico, ou levar, cuidar de Cacá. Então, esse era um cuidado coletivo que meu filho passou a cumprir também essa tarefa, e eu, por tabela, né, porque trabalhava numa escola, que eles decidiram colocar Cacá naquela escola, porque tinha a minha referência, e eu passei também a ser uma cuidadora de Cacá. Então, portanto, essa parentalidade de Cacá foi estendida e hoje, até hoje, é estendida a todos que se relacionam com esse núcleo familiar. Bom, duas estéticas para falar do cuidado com crianças, né? Bom, o que traz essas duas histórias para a gente conversar sobre este conceito de aldeia? Essa estética de aldeia e essa ética de aldeia. A estética de aldeia nos remete a um padrão mental nosso, né, dessa estrutura física que impõe a todos uma ação, uma atitude, uma atuação diante desse cuidado com o outro, que é a primeira história, né? Então, o cuidado com a criançada, o cuidado com quem quer que seja, era uma exigência do espaço, ou seja, você estava dividindo um espaço e nesse espaço acontecem as coisas, e você é solicitado a agir, porque você está ali, não é? Então, o espaço exige uma atuação, e como o espaço é coletivo, uma atuação que tem uma proposta coletiva. Essa é a primeira cena, o espaço impondo a ação coletiva, mas também sendo autorizada pelo grupo, porque você imagine que mesmo no espaço coletivo, se alguém atua com uma criança que não é autorizada pelos pais, pela família,
essa atuação, os pais não vão referendar, então essa ação será perdida. Mas naquele caso, no meu caso, todos autorizavam a todos. Bom, mas já na segunda cena de Cacá, né, não existia um espaço único, né? Então ela morava em bairro completamente diferente, todos moravam, né, alguns moravam na mesma casa, mas os outros que começaram a chegar moravam em casas diferentes, mas tinham um compromisso, o compromisso com o cuidado com Cacá. E esse compromisso com o cuidado com Cacá é um compromisso com o cuidado de todos, né? Porque, por exemplo, meu filho, né, o que motivou meu filho a cuidar de Cacá não foi Cacá, né? Não foi o amor de Cacá, foi o amor por Gabriela, né? E ter a relação com Gabriela, e ele precisava cumprir aquele ritual, né? Aquele compromisso familiar, porque ele entendia que assim ele estava mais próximo de Gabriela. Eu entrei na jogada porque, bom, é meu filho, então, se meu filho está satisfeito com esta relação, eu preciso cuidar dessa relação através do cuidado com ele e até do cuidado com a própria Cacá. Então, esse cuidado e essa composição de aldeia teve um propósito, né, do cuidado com o Cacá. Então, portanto, um compromisso, né, com aquela estrutura, né, moral daquele grupo, daquela decisão coletiva. E independente de eu estar dividindo o espaço ou não, ok? Então, eu estou topando isso. Bom, então, quando a gente fala justamente desse compromisso de aldeia, a gente está falando da filosofia Ubuntu. A filosofia Ubuntu fala que eu sou porque nós somos. Então, fala de um compromisso coletivo e de uma ideia que retrata a nossa humanidade, que é a necessidade da gente se compreender enquanto coletivo. A espécie humana, ela não tem sentido na individualidade. Enquanto indivíduo, nós não somos para a humanidade, né? A humanidade, ela reclama um sentido coletivo. Então, o eu sou, porque nós somos, tem a ver com o cuidado com a humanidade. Ou seja, eu, enquanto indivíduo único, não sirvo à minha humanidade. Essa é uma lógica da filosofia africana e que na nossa lógica ocidental, nós temos dificuldade de compreensão. Por que nós temos dificuldade de compreender o eu sou porque nós somos? Aí vem a lógica ocidental que dividiu, né, o nosso padrão mental, né, a nossa concepção de humanidade e polarizou entre o bem e o mal, entre eu e o outro. Nós comemos a maçã. E na hora que nós comemos a maçã, nós dividimos. E a divisão não colabora, né? O eu e o outro não existe. O eu e o outro é uma construção, é um pecado da humanidade. Tá? Porque eu sou porque nós somos, não existe divisão. E aí, nesta concepção nossa filosófica, nós construímos nossa ética ocidental entre o bem e o mal, né? Então, e aí essa ética entre a bipolarização, né, o que é bem e o que é mal, fez com que a gente colocasse todas as outras coisas, nós organizássemos desta forma. Então, o bem e o mal passou, né? O bem é aquilo que é bom e que é ok, aceito, e o mal é aquilo que é ruim e que, portanto, não é aceito. E aí nós começamos a confundir o eu e o outro com o meu, né? Uma concepção do que o eu é bom, né? E eu preciso cuidar de mim, e o outro é aquilo que me atrapalha, ou aquilo que não sou eu, então, portanto, eu vou desconfiar. Nessa construção também veio, né, a nossa produção racional, da racionalização humana, que é do humano, então a racionalidade é humana e a produção de conhecimento, né, a produção de tecnologia é demasiadamente humano, então nós somos para construir cultura, tecnologia e conhecimento a serviço do coletivo. Aí é a grande questão.
Nós não temos um problema hoje por conta da ciência e por conta da tecnologia. Nós temos um problema hoje porque essa nossa racionalidade ela não está sendo guiada pela nossa estética e pela nossa ética, ela está sendo guiada por propósitos individuais, de interesses individuais, que isso passa, né, esses interesses individuais, passa por essa necessidade produtiva que nós temos, e aí esse bem e o mal virou útil e inútil. O bem é a utilidade e o mal é a inutilidade. E a inutilidade e a utilidade passa também a ser compreendida, a utilidade pela produção, pelo acúmulo, pela satisfação individual, e a inutilidade todo o contrário. Então, quando esse nosso padrão mental de dividir as coisas, nos leva para um abismo muito grande de uma autodestruição da nossa própria humanidade. Aí eu venho para vocês, e aí vou exigir de vocês hoje agora uma outra construção de imagem, né? Uma outra estética aí. Imagine que vocês são convidados, enquanto grupo familiar, a visitar a nossa Chapada Diamantina. Eu sou baiana, né? E aqui tem uma chapada muito, muito linda, Diamantina, e lá na Chapada Diamantina tem um lugar chamado Poço Encantado. Para você chegar ao Poço Encantado, você tem que descer uma gruta muito íngreme. E aí, para você descer essa gruta, você tem que descer enfileirado. E aí, a máxima, né, a grande máxima é: cuide de si e do que está na frente, porque você desce com uma fila e você se sustenta e sustenta o que está na frente, justamente porque qualquer escorrego, né, o grupo todo acaba dentro do poço, e o poço é muito fundo e a gente se acaba. Ora, cuide de si e cuide do que está na frente. Bom, você não pode cuidar do que está na frente se você não se calçar bastante, não se assegurar. E portanto, você cuidando de si e cuidando do outro é quase que a mesma coisa. Não dá para você pensar, primeiro eu vou cuidar de mim para depois no outro. Até porque se você pensar, primeiro eu vou cuidar de mim, você vai se municiar de muitas tecnologias. Então, digamos que você vá com capacete, com colete, com corda, com GPS, todo para cuidar de si. Quando você se esforça no excesso de si, você se distancia do outro. Então, não dá nem para você segurar o ombro do outro com tanta parafernália. É isso que eu estou falando de você criar tecnologia a serviço de alguma coisa que não seja do coletivo. Você acaba cuidando de si tão profundamente que a única possibilidade de você usar aquela parafernália toda é você cair, porque senão não tem sentido nenhum. Então você vai descuidar do outro e vai acabar no fundo do poço. Bom, pode ser que com essa parafernália toda você se salve, ou algumas pessoas se salvem, ninguém sabe. Aí é você apostar no futuro, né? Numa imprevisibilidade. Mas se você cuidasse menos de si, né? Nessa dança de que se eu cuido muito de mim, eu descuido do outro, então eu tenho que cuidar no tamanho certo que eu possa cuidar do outro, tá tudo certo, né? Será que eu estou falando de alguma coisa que vocês estão aí se situando? Será que eu estou falando de pandemia e não mais, né, do Poço Encantado e nem da Chapada Diamantina? Pois é. A pandemia vem nos dizer isso, né? Tudo que nós estamos vivendo hoje na situação de pandemia é um excesso de preocupação consigo e menos preocupação com o outro. E cada vez que a gente tem isso, os números do vírus aumenta e o número de mortes também. E a gente ainda assim está discutindo de que eu abro a minha escola, eu não abro a minha escola porque o poder público não pode abrir, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus alunos, eu cuido da minha saúde, tudo no meu. É um cuidar de si também, né? Nessas estruturas menos coletivas ou mais coletiva, é um cuidar de si. E essa é a grande possibilidade de virada da gente recuperar essa estética de aldeia e aí a gente voltar a considerar esse desenvolvimento, essa possibilidade de uma reprogramação na nossa mentalidade. A gente abrir mão dessa mentalidade que separa os corpos, que separa o público do privado, e a reintegração é necessária. Então, portanto, por isso que o grande tesouro da humanidade é a educação. É através da educação que a gente vai poder reprogramar.
E aí, essa reprogramação, ela precisa dessa concepção de aldeia. E aí eu vou dizer, essa concepção de aldeia, ela é muito mais próxima e muito mais possível a partir da escola. Essa reestruturação da ética, da estética e da racionalidade, a escola, o lugar da escola compõe isso. Então, a grande meta, né, nossa, enquanto espaço educativo que a escola representa, é o ponto de passagem, é a grande praça dessa aldeia, dessa concepção estética e ética de aldeia. É o que vai nos reunir, né, ou nos reintegrar, né, ou devolver aquela mordida de maçã que nós demos lá na nossa história atrás. Recuperar a integridade de nós enquanto humanidade. E aí, para essa construção dessa aldeia, sendo o ponto de passagem, a grande praça, a escola, a praça em que vai ser autorizada a interferência, né, dessa parentalidade coletiva, de que o meu filho não é o meu filho, é da minha aldeia, o meu aluno pertence a esta aldeia, né, que passa pelo, que tem um ponto de passagem da escola. E como é que eu construo? Criando justamente esse consenso, né, dessa última tela, e esse consenso coletivo, né, esse consenso de que eu sou porque nós somos. Então, em torno do que somos ou desejamos ser enquanto seres humanos, e somos e desejamos ser enquanto humanidade. Daí eu venho questionar, essa aldeia vem questionar esse conceito de cidadania que nós estamos ainda tentando, né, recuperar ele, essa cidadania contemporânea, essa cidadania global. Cada hora a gente bota um nome na cidadania, né? Vamos construir uma ética de aldeia, numa estética de aldeia. E como que é que a escola faz isso, Selma? Traz todo mundo para a praça, né? Mostra a todo mundo, né, uma visão compartilhada, né, de que nós, né, eu sou porque nós somos, e aqui entre nós vamos definir como vivemos. Essa é a grande sacada e que eu venho trabalhando há algum tempo com as escolas, né? Essa reestruturação de uma ética coletiva, de um retorno demasiado à nossa humanidade, por isso que eu trago, né, o demasiadamente humano. Então eu vou trazendo, estou lembrando aqui, né, o filósofo Nietzsche, que fala o quanto que a nossa cultura, e principalmente a cultura ocidental, se afastou da humanidade e reclama, né, a ciência, reclama a tecnologia, um bem tão individualizante que nos impossibilita de ser quem nós somos como criança, de ser como nós somos como adolescente, como maduros e como idosos, e que cada um momento desse da nossa história e do nosso desenvolvimento traz a necessidade de cuidado. Então, você que está aí me ouvindo, que pode ter 30 anos, que pode ter 50 anos, que pode ter 5 anos, você precisa de cuidado, né? Necessariamente você precisa de cuidado. Cuidado de si, né, desse autocuidado, e a pandemia está nos dizendo isso, né? Tenha o seu autocuidado, cuide da sua saúde. E depois, né, sadios, né, e fortes, cuide do outro. Tá vendo o que eu digo depois? Esse depois tem a ver com essa cultura nossa, esse modelo segregado. Então, cuidando do nosso cuidado, nos cuidando, a gente vai cuidando do outro também, porque a pandemia está dizendo isso, né? Se você bota a sua máscara, se você lava a sua mão, se você faz todos os protocolos, mas se alguém do seu lado não faz, e se você não se compromete com esse cuidado desaparece e você acaba morrendo também, tá? Então, trazer para a escola essa discussão e construir esse conceito de, né, todos cuidando de todos, para a gente construir essa proposta
de aldeia. Então, essa é a minha mensagem, e é possível sim, e eu vou lhe dizer, a escola tem um papel fundamental nessa reconstrução, mais do que qualquer coisa, porque se você for reparar, nós também estamos organizados em condomínios, e nós não deixamos essa estética do espaço, né? Apesar de que a contemporaneidade está nos impondo, né, uma ética que amplia esses espaços, a gente ainda está insistindo, né, em conviver juntos, né, em condomínios. Porém, a gente não está conseguindo fazer isso, porque mesmo em condomínio nós fechamos nossas portas e aí a gente não sabe dos nossos vizinhos, né? Então, portanto, na escola é a possibilidade, porque a escola, e principalmente agora que a escola fechou seus prédios, ela está funcionando com a ética, né? Eu preciso ajudar os meus alunos a se desenvolverem, mesmo fora do meu espaço. Então, volta lá aquele modelo de Kaká, né? Todos para cuidar de todos, todos para cuidar da educação, mesmo em espaços diferentes. Então, a escola é a possibilidade da reconstrução, e eu não tenho dúvida, e é no trabalho e no diálogo coletivo que nós vamos conseguir isso. E se nós não conseguirmos através da escola, há um sério comprometimento sobre a nossa humanidade. Acredito eu que não viveremos tanto tempo, né, que entraremos em colapso enquanto espécie humana. Obrigada. Maravilha, Selma. Olha, adoro esse conceito de aldeia, viu? Acho até que durante essa fase toda aqui de isolamento social, ela foi colocada bastante à prova, né? Pois Ah, porque apesar de existir os condomínios, mas existem também comunidades, vilas, e imagino que isso deve ter proporcionado uma necessidade natural das pessoas de fazerem trocas. Mais do que apenas faltou o açúcar, agora está faltando, tá faltando vínculo, né? Contato, emoção, né? Pois é, Joanice, quando você fala de vila, eu moro num bairro que foi construído a partir de um vilarejo mesmo, é um bairro de praia, e que uns colegas vieram morar aqui e construíram seu primeiro vilarejo, tanto é que o nome era vilarejo. Olha E só. eu trabalhei numa escola próxima, que eu ainda, né, mesmo nesse momento, recebia pais para falar dos filhos dos outros amigos que estavam fazendo mestrado, doutorado fora, porque a gente passou nessa década aí, final de 80 para 90, muita gente saiu para fazer doutorado fora. E os filhos ficavam com os vizinhos. Eu recebi pais para conversar sobre o filho de colegas do condomínio, né, da vila. Então, para você ver, isso é bem nosso, né? Selma, deixa eu pegar essa finalzinho da sua fala, onde você traz toda a potência que existe na relação entre família e escola e a necessidade dessa parceria se constituir de verdade. E o que a gente vê historicamente é de que existe mais esperar da entrega de um serviço pronto do que necessariamente o fazer junto. Né? Então, claro aqui que eu não quero generalizar, não vou colocar todos dentro do mesmo espaço, mas existe uma tendência, e sobre isso, quando a escola não pôde mais ser a tutora, né, aquela que estava guardando o aluno, causou um certo colapso na família, né, de ter que ficar com a custódia do menino em tempo integral, das crianças, adolescentes em tempo integral, e aí ter que também fazer participação ativa na aprendizagem desse aluno. Me parece que essa onda toda nos fez lembrar de uma essência perdida. Como você vê isso? É exatamente isso, Jones. Nós começamos a tratar das nossas vidas, né, e dos nossos projetos de vida, e nos fechando, né, cada vez mais, porque também tem uma concepção da família nuclear de que a responsabilidade de educar os filhos é deles. Tem uma possessividade dentro da família que é dada por esse contexto mesmo de responsabilidade cidadã, né? E das nossas legislações que criamos. Então, as famílias ficam tão
tão apropriadas de que eu que preciso cuidar do meu filho, da minha família, né? Essa possessividade fez com que eu me impedisse de dialogar e de autorizar os outros. Você percebe? Isso é tão sério que até dentro da própria, né, do próprio núcleo familiar, quando você casa e constitui sua família, você tem um deslocamento tão grande, né, de cuidado, que você se distancia dos seus pais, dos seus irmãos, e você impede, inclusive, seus pais, seus irmãos, seus primos, de atuar dentro da sua família. Você imagine que isso dentro da família, com laços afetivos tão fortalecidos, isso já é complicado. Quando parte para a escola, e com toda a rede, porque a escola compõe uma rede de parceiros que ajudam você a criar os seus filhos. Só que você concebe essa rede com utilidade, é isso que eu estou dizendo. Você não Uhum. concebe a rede como compromisso e que tem um laço afetivo também. Você olha como utilidade. Então, alguém terceiriza, eu terceirizo isso para alguém me fazer. E eu pago por isso, isso é uma Sim. responsabilidade. Então, quando você terceiriza e você coloca, né, nessa ética de utilidade, você quebra os vínculos. E aí nós aprendemos primeiro, nossos primeiros passos de aprendizagem é por sensibilidade, é estético primeiro, nós sentimos primeiro. Né? Olha bem, quantos elementos eu trouxe para explicar o conceito, Uhum. né? Verdade. Visualize, sinta, aí você aprende assim. Aí quando você quebra todos esses vínculos e coloca tudo dentro de uma rede de parceiros que me ajuda a criar os meus filhos, você acabou com tudo. Você acabou com tudo. Você acabou com essa liga, né? E com esse Sim. conceito mais coletivo. Isso parece que fragmenta a ideia de educação integral, inclusive, né? Porque quem é responsável pela educação do meu filho? Sou eu, mas a parte acadêmica, né, é da escola. O que fica com você? Ora, todo o resto. O É o resto. resto tem emoções aí, tem socializações, né? Tem o espiritual e tal. Como que lida tudo? Não, mas espera aí, as emoções, inclusive, a escola está aí com um programa socioemocional e, e ela pegou essa parte também. Então, essa coisa me parece que fica assim, sabe aquela coisa de objeto sem dono? Ou até a expressão mais chula ainda de cachorro sem dono, né? Assim, quem é que dá comida para esse cachorro? Cachorro sem dono, ou cachorro com muito dono, na verdade, passa fome. Né? Isso, Jones, bom. É essa, pô. Eu sou imagética, você falando aí, essa expressão, que é um mosaico, né? Que é um mosaico que não dá uma forma, né? Porque, bom, mosaico, se eu for falar de mosaico dessa forma, né? Aí o Gaudí vai dizer, não, né? O mosaico também tem que dar uma forma. Então, mas é um mosaico que não cria forma nenhuma, né? Que é isso que você está dizendo. E aí, essa necessidade da educação, né, de a gente conversar sobre a integralidade do indivíduo, e aí tem um momento que a BNCC ela traz isso bem fortemente na educação infantil, mas eu acho que tem um pecado da BNCC quando ela traz esses campos de experiência só para a educação infantil. Esse direito de aprender, desculpe, esse Uhum. direito de aprender só para a educação infantil. Esse direito de aprender é de todo ser humano Uhum. no tempo em que ele atua como ser humano. Então, na infância, mas na adolescência, o direito de aprender serão outros direitos que o adolescente também tem, né, de ser aquele que contraria a regra e tal. Isso é o adolescente, ele precisa ser assim para aprender. Então, quando a gente fala da educação integral, é que não é dividir a gente em compartimentos, que o modelo educacional também foi dividido em compartimento, a humanidade foi dividida em compartimento, em especializações, porque a ciência assim precisou, mas é isso que eu estou dizendo. Se a ciência tivesse a serviço de um coletivo, mesmo ela precisando, né, se compartimentar para aprofundar estudos, ela se reintegrava de novo nas ações formativas. Então, as escolas entregues a isso, ela teria essa preocupação com essa integralidade. Então, o indivíduo que brinca, ele aprende brincando. E é Uhum. através da brincadeira que todo o resto
é possível. Então, quando a criança está em casa, e agora é um momento muito, muito, muito próprio para a gente discutir isso, porque os pais estão vivendo isso em casa. Eles estão dando parte acadêmica, eles estão dando afeto, eles estão brincando, né? Eles estão negociando tudo de uma vez só. Né? Então, a gente está nos permitindo, a pandemia está nos permitindo olhar que é assim, né? Que é integral, que não é na escola que se aprende um pouquinho daquilo, em casa se aprende outro pouquinho de outra coisa, e na academia, no judô, aprende. Não, não, né? É vivendo que se aprende, né? É por isso que tem aquela máxima de dizer é vivendo que se aprende a viver, sendo que se aprende a ser. Né? Então, essa integralidade é necessária. Maravilha. Essas experiências integralizadas, elas acabam por naturalmente desenvolver uma competência que é muito latente no texto da BNCC, que é a autonomia. Então, aliás, a falta de uma autonomia, né, como desenvolvimento claro dos alunos na escola, causou um certo prejuízo quando, de repente, os alunos tiveram que estar em casa e até se gerenciarem nos seus estudos, gerenciarem seus tempos de estudo, de tarefas, de avaliações. E aí tinha muita gente dizendo, mas esses meninos não sabem nem, mas por que eles não assumem? Por que eles não fazem? E aí eu fiquei pensando em alguns momentos assim, mas por que não desenvolveram isso neles de fato, né? Então, assim, e isso talvez esbarra naquele lance da educação, né, escolarizada, bastante tutoriada, né? Num processo onde tudo a gente entrega para o aluno, esse é o tema que você tem que estudar, está aqui a tarefa, na véspera de uma prova previamente marcada, você faz uma revisão e ainda diz que tem um item ali naquela revisão que vai cair na prova. Aí, como desenvolver um ser autônomo com tanta tutoria, com tanta coisa pronta, né? Pois é justamente a expressão que o rei está nu, né? Se nós não somos autônomos, porque a gente não pode falar só da criança, não é só a criança que está tendo dificuldades em gerenciar a sua vida, nós adultos também, porque eu estou ouvindo falas de famílias dizendo como que eu administro, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de criança, fazer tudo ao mesmo tempo, aqui dentro desta casa. O que a gente está dizendo? A gente não aprendeu a ser autônomo também? A gente não aprendeu a controlar a nossa vida? É preciso sair dos espaços, é por isso que eu estou dizendo que o tempo e o espaço tem tudo a ver com isso. Ou seja, eu consigo ser mãe na minha casa. Eu só consigo ser profissional no meu trabalho. Eu só consigo ser mulher ou marido no quarto. Né? Na minha casa, mas no quarto só. Então, os espaços que nos guia, né? Não somos nós, né? O tempo, o espaço sempre nos guiando. Então, nós não somos indivíduos autônomos porque nós não aprendemos a gerenciar as nossas vidas. Né? A nossa vida foi tomada por tarefas. Né? A vida passou a ser cumprimento de tarefas. E as tarefas, né, cada uma dentro das suas caixas, dos seus territórios. Né? E a humanidade se perdeu nesses territórios. Né? Então, essa é a grande questão. Sim. Então, hoje, é por isso que eu digo que a escola é a grande possibilidade. Porque a escola, ela traz para dentro de si, a escola já compreendeu sobre esse currículo mais amplo. Ela trouxe parceiros para dentro dela que vai tratar, né, que vai tratar do físico, que vai tratar do emocional, como você disse. Não, agora a escola tem um projeto lá que trata do emocional, tem um projeto que trata do judô, do esporte, tem um outro projeto que é acadêmico. Ok, a escola entendeu que ela precisa ser mais ampla. Só que uma aldeia, de novo, ela está mais para condomínio do que para aldeia. Ou seja, existe tudo lá, está tudo disponível, mas não tem uma liga. Né? Você, às vezes, faz assim, você compra um apartamento em um condomínio, maravilhoso que a sua casa é pequenininha, porque o condomínio está abrindo espaço mais coletivo, mas todo o espaço coletivo ele é ocupado por 10% dos moradores do condomínio. Isso quer dizer isso. Isso quer dizer isso, sabe? Você não consegue administrar isso porque você não tem tempo,
né? Você tem o espaço, mas você não tem tempo. Sim, Né? Aí, verdade. quem gere seu tempo, né? E agora você foi para casa, né? Tudo bem que o condomínio foi fechado, então hoje sim, você não tem possibilidade de se relacionar muito, né, muito sério. Então, mas aí você tem um aprendizado ali dentro do seu coletivo. E aí a criança não sabe administrar seu tempo de escola e tal, porque o pai também não sabe, né? Porque Uhum. ninguém sabe dentro daquela casa. E aí, ou você senta, né, para negociar isso e você acredita no outro, porque se você senta para negociar, vai dizer, não, mas a criança, meu filho vai saber negociar nada, ele não vai entender isso, porque a gente parte de novo da divisão, né? Sim, Eu sei, o outro não sabe. verdade. Né? O outro é o mal, eu sou o bem. E nisso nós caminhamos, né? Sim, ótima reflexão. Adorei essa coisa de que o espaço determina aquilo que deve ser, que devemos ser, né? E a gente se limita ao espaço quando você traz essas diferenças que só acontecem dentro do espaço. Então parece que a aprendizagem só acontece dentro da sala de aula. Pois Aprender é coisa de sala de aula quadrado sentado na cadeira olhando para o professor. E isso é aprendizagem. Fora disso, não existe. Pois é, o nosso espaço é um mundo, enquanto espécie, nosso espaço é um mundo. Nós criamos as aldeias para possibilitar maiores cuidados. A Sim, aldeia faz sentido para que a gente possibilite melhores cuidados entre nós. A tecnologia faz sentido para que a gente possibilite maior cuidado, mais aproximação, já que nós, né, ampliamos os nossos espaços e reduzimos o nosso tempo. Né? O processo da civilização amplia os espaços e reduz o tempo, amplia o espaço e reduz o tempo. E aí a gente perde a noção de aldeia, porque o espaço foi ampliado, e não ficou, né? A estética da aldeia nós perdemos, mas se a gente tivesse a ética de reconstrução, uhum, voltaria, né? A gente, mesmo com espaço maior, a gente uhum, teria como administrar o tempo para dar conta dessa, né? E verdade. aí o mundo sendo a nossa aldeia, tem mais gente convivendo conosco, né? Então Muito. o espaço, o ambiente, a natureza precisa. É por isso que eu digo, se a gente destrói a natureza, a gente está nos destruindo, porque, de novo, né, eu existo porque nós existimos. E Muito bom nós isso. não pode ser só humanidade, gente. E, de novo, né, esse momento nosso está muito propício para a gente aprender isso, até É, com as questões ambientais que estão vindo com toda a sem força. dúvida, total, sem dúvida. Então, Agora, Selma, pensando nessa questão da aldeia que participa ativamente, né, num conceito realmente colocado em prática, vamos imaginar assim, que participa ativamente, que a criança ou adolescente é guiado, influenciado, inspirado por essa aldeia, cuidado por essa aldeia, eu fico pensando, isso é um fator impulsionador, limitante para a emancipação do aprendiz? Como você vê isso? olha bem, bastante impulsionador. Porque a aldeia, a regra da aldeia é coletiva. E essa regra coletiva, ela não é uma regra fixa, tá? Ela é uma regra dinâmica. É a boa convivência que vai fazer com que nós criemos nossa estrutura atitudinal, né? Ou seja, a gente recompõe aí, que nós perdemos, né, os combinados, a moral, né? A educação moral, nós estudamos tanto da moral, né? E numa ética sem moral, numa moral sem ética. Então, a ética é mais profunda, que a ética que está vinculada a esse conceito coletivo. Então, eu sou porque nós somos, essa é a ética. A moral é a convivência da aldeia. Né? Então, como vamos conviver aqui no eu sou porque nós somos? Então, vamos estabelecer, né, as nossas primeiros Uhum. combinados, e em cima desses combinados, cada um vai ter seu espaço, né, para se pronunciar e se colocar, né, seu espaço respeitado. Então, e isso possibilita, né, potencializa muito cada um ocupar o espaço, a ocupação, né? A gente falou alguns anos atrás, os meninos da rede estadual de São Paulo iniciou essa discussão sobre a ocupação. Esse conceito de ocupação é necessário. Nós não ocupamos espaço
se nós não nos concebemos enquanto identidade. E aí, quando nós nos concebemos enquanto identidade, amplia bastante o nosso poder de ação diante do mundo. Então, isso não contraria, muito pelo contrário. Né? Você conviver na aldeia e saber viver com o outro é perder um pouco de si mesmo. Mas é esse perder de si para ser nós. Né? Sim, Então, sim. se a gente pensa enquanto indivíduos apropriados muito de si, nós vamos dizer o conceito de aldeia, eu perco identidade. Não, muito pelo contrário. Né? A minha identidade é necessária à aldeia e eu vou colaborar para que essa aldeia me inclua com a minha identidade. E o conceito de aldeia vai olhar para cada um como um único necessário para aquela composição. Então, não Sim. se perde identidade, muito, muito pelo contrário, se reforça, né? Não só a identidade, mas o compromisso. Se a gente Muito bom. pensa, né? Cada um tem uma mensagem para essa humanidade, cada um tem um propósito, né, para essa humanidade, nós não podemos perder ninguém, porque o único que a gente perde pode ser uma possibilidade de aprendizagem que a gente deixou de conviver com ela. Né? É muito Muito bom. inclusiva essa força. Né? É muito inclusiva. Bom, gente, dá vontade de continuar e nós vamos terminar agora com esse gostinho de queremos continuar esse papo, mas você pode continuar esse papo. Selma, quero que você dê tchau para todos que estão acompanhando a jornada Edu Online, dizendo inclusive como continuar a conversar com você. Pois é. Bom, hoje eu faço um trabalho, né, através do Grupo Remo, um trabalho muito voltado para as escolas, muito próprio para ajudar as escolas a criar o governo da aldeia, né? Essa governança. Então, o governo da aldeia vai exigir governabilidade, que eu sou porque nós somos, essa é a base da nossa governabilidade, e a governança é a produção coletiva, a visão compartilhada de que aqui compõe, nós somos ponto, a escola é o ponto de passagem para a construção da aldeia. E aí é através então, das redes, então nós temos o Instagram, @Grupo Reme, né? E nós temos aí o Clube de Gestores Reme, que nós colaboramos com os gestores para pensar como eu aproximo as minhas famílias e como nós construímos essa ideia da escola como ponto de passagem para a aldeia. Tá bom? Maravilha, muito bom, Selma. Agradeço demais sua presença aqui com a gente na Jornada Edu. E tenho certeza de que a gente tem muito que construir nesse processo todo e o Grupo Reme tem aí conseguido inspirar e dar rumos, né, construir uma aldeia com tantos gestores e educadores que vão influenciar famílias nesse processo de desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Estamos juntos nessa. Selma, grande abraço, brigadão. Eu sou porque nós somos, então tem uma rede que colabora com a Reme e muita gratidão, de novo, a toda a equipe da Agenda Edu, que eu tenho muito respeito. Acho que é um trabalho que aproxima, né, que colabora com essa aproximação. Então, tenho bastante respeito pelo trabalho de vocês, que é orientado justamente para cada vez mais diminuir esse distanciamento entre escola e família. Muita gratidão também de participar com vocês deste momento. Tchau, tchau, Selma. Tchauzinho. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um tema aqui da trilha Colaborar. E você, por favor, continue com a gente nos demais temas, nas demais trilhas. E lembrando que a Jornada Edu Online ela vai acontecer ao longo dos dias 4 a 7 de novembro. E todos os dias, de 4 a 7 de novembro, às 9 da manhã e às 2 da tarde, nós temos uma nova trilha entrando no ar para você. Continue acompanhando nas redes sociais e se você tem alguém que você lembrou e vixe, essa pessoa precisa participar da jornada, ainda dá tempo, manda o link para ela e traz junto para essa jornada. Vamos juntos, a jornada vai continuar, a jornada não pode parar. Grande abraço, até o próximo conteúdo.